Meus amigos, o Brasil, a situação brasileira assemelha-se a de um lutador que sobe ao ringue para lutar com um adversário bombado, dopado. O adversário dopado terá mais agilidade, mais força e sentirá menos dor do que aquele que está são. Pois bem, a nossa situação é essa, a situação deste governo é exatamente essa, de subir todos os dias ao ringue para lutar contra um adversário dopado. Por que faço essa comparação? Porque o doping, nesse caso, o doping assemelha-se à estratégia da esquerda, que é usar o poder global da mídia para impor uma mentira e um estado de ânimo de desespero entre os brasileiros, para forçar exatamente o caos. Querem o caos, que o caos se instale, para voltarem ao poder e continuarem o seu regime de escravidão, vendendo o país e sacrificando o suor do povo brasileiro, para manterem a velha e contumaz mamata das oligarquias. Para isso, precisam tirar Bolsonaro de cena. Acontece que Bolsonaro tem a torcida inteira a seu favor. Por isso não é tão simples assim. Então, a sua estratégia é sempre essa, servir-se da mentira, da grande mídia, evidentemente, toda ela corrupta, de empresários corruptos e da esquerda internacional. Não foi por acaso que Lula foi ao exterior fazer essa costura, servindo-se inclusive do apoio propagandístico de Bergoglio. A esquerda não deixará barato, continuará se dopando. Bem, o que resta ao lutador são aquele que não se dopa. Sabendo que o seu adversário amanhã entrará novamente dopado, o que lhe resta fazer senão buscar ajuda dos juízes para que cancelem a luta e suspendam o adversário dopado. Acontece que esse é que é o problema. Não temos juiz a quem pedir para interromper a luta desigual. O resta, portanto, ao lutador são continuar treinando mais, para que sua força natural acabe superando a força advinda do doping do seu adversário. É exatamente isso que está acontecendo agora. O nosso presidente tem que entrar todos os dias no ringue para lutar contra essa oligarquia que rasgou já há muito tempo a nossa Constituição. O problema é que Bolsonaro tem que subir ao ringue com a Constituição na mão. Aí a luta é muito desigual. Os golpistas, os governadores golpistas, rasgaram a Constituição e contam com o apoio do Congresso. Hoje mesmo, o Nhonho Maia, o pérfido Nhonho Maia, já ameaçou Bolsonaro que se ele não tomar uma atitude, o Congresso tomará. Ou seja, Bolsonaro deve abrir os cofres da nação ao interesse deles, políticos do Congresso e governadores que querem dinheiro ou então renunciar. Pois bem, o que resta exatamente a esse país se não pedir SOS Forças Armadas? Porque está se armando aí, num horizonte bem próximo, uma convulsão social. Sim, pessoas desesperadas saquearão imóveis, lojas, mercados, atrás de produtos para matar a fome, mas também junto com eles os black blocs de sempre para espalhar a sua criminalidade, o seu ódio contra as forças constitucionais que já nesse momento, nesta hora, terão ido para as cucuias. O Brasil entrará numa grande convulsão social. Por isso, só nos resta pedir SOS Forças Armadas.
Só que aí surge outro problema. As Forças Armadas, que outrora era a instituição de maior credibilidade, hoje é uma das sobre as quais pesa a maior desconfiança do povo, porque não é sem razão. Militares brasileiros, desde a Nova República, têm lustrado o sapato de comunistas. Viram o Brasil virar uma sucata militarmente, na educação, na segurança pública e na infraestrutura. Viram o país se desmantelar desde o começo da Nova República e nunca moveram um dedo. Até recentemente, Etchegóin, aquele que era considerado o general de Temer, disse que estávamos no melhor dos mundos, à la Leibniz. Pois bem, isso tudo gerou uma grande desconfiança do povo em relação aos militares. Porque lá, sim, dentro da caserna tem muito melancia. Tem, evidentemente, muito general comunista. Vejam, por exemplo, a dúvida ou a desconfiança que paira sobre o vice-presidente da República, general Mourão, que, quando ouviu um discurso golpista pronunciado na tribuna da Lespe, que propunha a derrubada de Bolsonaro e a sua elevação ao poder, não disse nada. Ao invés de desmoralizar a deputada que propôs o golpe, ficou na dele. Depois andou dando risinhos ou balançando a cabeça como símbolo, gesto de desaprovação a uma fala do presidente Bolsonaro. Pois é, tudo isso só aumenta a suspeita. Podemos realmente confiar nos militares? Não sei responder, essa é uma aposta que só saberemos ao fazê-la. Posso, evidentemente, chamar para a nossa decisão a fé e a confiança em Deus, porque se existem traidores dentro das Forças Armadas, existe sim em número muito maior aqueles que são fiéis à pátria, a Deus sobretudo, e à família brasileira. Precisamos acreditar que Deus não nos abandonou. Agora, nesse momento, estamos entre a cruz e a espada, porque se deixarmos a coisa como está, Bolsonaro será derrubado e os bandidos tomarão conta do país. Bolsonaro será derrubado quando começar a convulsão social e a bandidagem fechará o caixão definitivamente. Oxalá viremos como a Venezuela, porque provavelmente ficará muito pior a nossa situação do que é hoje a Venezuela. Então não nos resta saída. Ou pedimos às forças militares para pôr fim aos traidores da pátria, ou estará tudo perdido, porque não temos mais a quem recorrer.